Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje vamos estar preparando uma salada árabe, no caso uma salada libanesa. É uma salada, é um tabule, ela é fácil de fazer, muito rápido para se fazer, versátil, é um coringa na realidade na cozinha. Muito nutritiva, muito fresca e serve para o dia a dia, tanto no inverno como no verão. Por que no inverno? Porque ela pode servir como entrada para outros pratos quentes. Tá? Então vamos dar passo a passo, espero que vocês gostem e se der, coloque um like no nosso YouTube e também na nossa página do site, para a gente estar sempre melhorando, trazendo outros pratos do mundo inteiro para vocês. Vamos lá? E aí pessoal, vamos ao ingrediente agora, tá? Vamos colocar uma cebola inteira média roxa, cortada em brunoise, que são os cubinhos pequenos, né? Cubo pequeno. O azeite à vontade, a gente vai experimentando, vai regando aos poucos. Suco de limão à vontade, que aí também vai a gosto. A gente vai colocando aos poucos para saber a quantidade. Uma cebola média, também cortada em brunoise, alface na hora de servir, trigo fino, salsinha com as folhas e também cortado grosseiramente, e também o talo dela, que eu gosto para dar uma crocância, uma textura. Tomate, 2 tomates cortados em brunoise, e o hortelã, que a gente também vai cortar grosseiramente para dar uma textura mais gostosa na hora de comer. Sal a gosto, aí cada um coloca a quantidade que quiser. Na maneira clássica, né, num prato clássico, o tabule clássico, ele vai za'atar e também um pouco de pimenta do reino. Eu, não, no caso, não vou colocar porque eu vou seguir mais o paladar brasileiro. Mas no clássico, o pessoal coloca também za'atar. Vamos lá? A primeira coisa que temos que fazer é lavar o trigo. Vamos lavar de 2 a 3 vezes para tirar todo o excesso de palhas, os sedimentos que ficam. E a gente lava ele para depois deixar ele de molho na água para dar uma hidratada nele, né? Então o certo é lavar de 2 a 3 vezes. Aí vocês vão dar uma olhada, ó, pode ver que a água fica meio marrom. Então a gente vai jogando bem lentamente para todo o sedimento tá indo embora. Aí vocês dão uma olhada se vai precisar da segunda, terceira lavagem. Tá? Essa água a gente despreza e todo o sedimento vai junto com ela. O sobrenadante são os sedimentos. Agora que a gente lavou o trigo, vamos hidratar ele. O que acontece? Quando você coloca mais ou menos de 1 dedo a 2 dedos de água acima do trigo, vamos esperar hidratar, ele vai dar uma enxada e depois isso vai levar de mais ou menos de 10 a 15 minutos. Agora que hidratamos o trigo, vocês podem ver que ele está mais gordinho. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que tirar toda a água dele e procurar secar ao máximo. Se tiver uma ajuda de uma peneira, seria melhor. E lembrando que eu usei mais ou menos 250 gramas de trigo, isso vai me render mais ou menos umas 800 gramas de tabule. E essa quantidade é o suficiente para 4 pessoas tranquilo. Então agora a gente vai misturando aos poucos todos os ingredientes num bowl vazio ou em outro recipiente que vocês quiserem. E lembrando que também que menos trigos e mais os ingredientes, cebola, tomate e as folhas. Não é para colocar muito trigo. Bom, agora no recipiente a gente vai colocando aos poucos todos os ingredientes. Então eu vou começar com a cebola roxa, cebola branca, o tomate,
salsinha. Você vê que a quantidade é grande. Então serve de 4 a 5 pessoas tranquilo. O hortelã. Antes de começar a temperar, vamos misturar tudo. Tá mais ou menos misturado. Vamos vir com o limão. E o limão a gente vai experimentando para ver, para não ficar muito ácido, porque tem gente que não gosta de tanto limão. O limão é a gosto, né? Separei os caroços. Outra vez a gente vem homogeneizando tudo. Eu sempre deixo por último o trigo, porque como eu falei, essa salada, o pessoal às vezes encontra muito trigo e assim, na realidade é mais os legumes do que o próprio trigo. Você vê que eu estou exagerando mesmo no azeite, azeite sem dó. Ele vai ficar úmido. O sal sempre por último. Depois que colocou todos os ingredientes, a gente coloca o sal por último. Olha como ele está ficando bonito. Vamos vir agora com o trigo. Primeiro eu coloco mais ou menos uma concha grande. E o trigo é textura, não é gosto, tá? Então a gente vai ver a textura para não ficar exagerado. Nessa quantidade aqui é bom a gente colocar mais ou menos 2 colheres. O hortelã e a salsinha vai dar o frescor à salada. O tomate ele vai dar uma leve acidez junto com o limão. E se for um tomate novo, que é um tomate firme, ele é mais ácido. Se for um tomate mais passado, que eu não aconselho, porque esse tipo de tomate é melhor para fazer molho, ele vai ficar mais adocicado. Olha, a textura é essa. Se quiser colocar mais um pouquinho, pode colocar para render mais um pouco, mas não exagere, porque o trigo, na realidade, ele vai deixar muito seco. E o interessante dessa salada é deixar ele úmido. Agora a gente vem com sal ao gosto e vamos experimentar para ver se precisa colocar mais limão ou não. O recipiente pode ser qualquer um. Eu gosto do bowl porque a gente mistura melhor fazendo esse movimento. Eu venho aqui, vai ficar mais ou menos nessa textura aqui. Bom pessoal, agora está aqui o nosso tabule e eu escolhi esse vinho para harmonizar. É um cuvée francês de Provence chamado Tête de Moules. E por que esse vinho? Porque os franceses adoram a culinária árabe, a libanesa no caso, e esse vinho é da uva Grenache e também da Cinsault. Ele combina muito bem, ele é fresco, pouco ácido, muito refrescante, bom, é lógico, para o dia do verão. No caso aqui, estamos entendendo que vai para o verão e não para o inverno. Tá? Você, como eu te falei, você pode comer o tabule tanto com garfo e faca ou da maneira tradicional, fazendo uma trouxinha e comendo. Porém, eu vou comer com garfo